Bem, pessoal, bom dia para vocês. Aqui é o professor Igor. Então, essa apresentação rapidinho que eu estou fazendo aqui é no tocante ao seminário artigo. Quando falo seminário artigo, pessoal, vocês não assustem, tá? É no tocante aos 40 pontos de sabatinas que restam para vocês fechar o semestre, tá? Como nós estipulamos, 60 pontos de prova, 40 de sabatinas. Essas 40 pontos sabatinas, pessoal, basicamente terão duas atividades, tá? Atividades muito simples, tá, pessoal? Não se assuste com o nome seminário nem de artigo, por favor. É algo assim para poder justamente ajudar vocês mesmo, tá? Essa sabatina ela consistirá basicamente em um mini seminário. Quando eu digo mini, pessoal, é mini mesmo, é coisa de 10 minutos apenas, no máximo estourando 15 minutos, tá ok? E esse mini seminário vocês vão fazer para mim é um texto dissertativo, né, um mini artigo de 30 linhas no máximo, tá ok? Sobre o tema dessa mini sabatina de vocês, tá ok? Um comentário breve, né, uma apresentaçãozinha breve sobre os tópicos que eu vou passar para vocês agora, tá ok? Como a disciplina é uma disciplina muito densa, na verdade são duas disciplinas em uma, pessoal, e como nós estamos num período muito atípico, né, esses cenários eles servirão para a gente poder reforçar alguns pontos, né, da matéria que nós já vimos ou que nós ainda vamos ver nessas últimas aulas, tá ok? Do curso. Tá ok? Então, passando aqui, pessoal, e o que eu fiz? Eu peguei a lista de chamada de vocês e dividi vocês em 10 grupos de 3 pessoas, de 3 alunos, tá ok? Já adianto, pessoal, se porventura alguém ficou de fora dessa divisão, por favor, me contacte no Telegram, pessoalmente, privado, para que eu possa fazer a alocação da pessoa, porventura, se ficou de fora, em algum dos grupos, tá ok? Bem, pessoal, então quais são os grupos? São 10 grupos. A divisão foi feita por lista de chamada, de 3 em 3. Então, dos grupos vão de G1, G2, G3 até o grupo G10. Cada grupo tem um tema, tá? E cada grupo de alunos falará sobre esse tema, tá ok? Então, o grupo 1 falará sobre o tema procedimentos para avaliação do estado do feto, tá ok? Eu vou falar desses procedimentos na última aula do curso, tá? Na parte de período fetal, a última aula eu vou falar desses procedimentos, porém você pode já adiantar esse estudo, inclusive para fazer esse seminário, no capítulo 7 da página 68 e 70, tá bem curtinha, está bem explicado lá e bem curta essa parte. Quem vai falar sobre esse tema, pessoal? O Adriano, o Brás e a Brenda Luiza. Fiz a divisão com base nessa chamada. Como que vai montar esse seminário, pessoal? Eu vou mandar para vocês essa apresentação aqui, esse modelo aqui em PowerPoint para vocês. Eu recomendo que vocês até utilizem esse mesmo modelo, por quê? Porque ele já está com tamanho já de gravação, que é o tamanho 16:9, tá ok? Até para a gente poder também, quando colocar lá no YouTube, manter uma uniformidade. Por falar em YouTube, pessoal, todos os seminários que vocês fizerem, nós vamos postar no YouTube como vídeo restrito. O que quer dizer isso? Quer dizer que só vocês terão acesso a esses vídeos. Esses vídeos não ficarão abertos para outras pessoas de fora irem assistir o seminário de vocês, tá ok? Então fiquem tranquilos, só vocês terão acesso a esses vídeos. Esses vídeos serão postados como vídeos restritos. Eu deixarei ali por alguns dias para que todos assistam, todos de vocês alunos, e depois irei fazer a retirada do canal, tá ok? Bem, além disso, pessoal, antes de passar aos grupos, né? Além disso, isso vai valer 20 pontos, tá, pessoal? Esse mini seminário, 20 pontos, 10, 15 minutinhos, aborda o tema, 7, 8 slides no máximo, tá, pessoal? É coisinha curta. Vamos botar aí 10 slides no máximo, tá? Então, um fala 3 slides, outro fala 4 e outro fala 3. Fechou 10 minutos, 12, 15 estourando, tá, pessoal? Se passar de 15, eu até vou descontar ponto. É coisa simples, é coisa muito simples mesmo, tá? Não é nada para pesar vocês, tá? 20 pontos, tá? Então abordou o tema, não precisa esgotar o tema, tá? É algo realmente para poder apresentar o conteúdo, o tema, realmente para poder fazer uma apresentação breve, uma discussão muito sucinta, muito breve, tá ok? Então, 20 pontos, no máximo 15 minutos, tá ok?
20 pontos. E os outros 20 pontos, antes de passar aos grupos, os outros 20 pontos, no que consistirá os outros 20 pontos de sabatina, pessoal? Desse mesmo tema do seminário, vocês vão fazer um texto dissertativo entre 20 linhas a 30 linhas. No mínimo 20 e no máximo 30 linhas. Tá? E esse texto ele vai consistir basicamente, olha só, você vai fazer uma introdução, tá? O título, obviamente, o título vai ser o título do seu seminário, tá? Desse texto, o título do seu seminário. Os autores, pessoal, vocês podem botar por ordem de chamada ou por ordem de participação no grupo. E basicamente o que tem que ter nesse texto? É um texto dissertativo, então o que tem que ter nesse texto? Uma introdução sobre o seu tema, por exemplo, se for eosinatos do metabolismo, metabolismo de purinas. Se for, por exemplo, metodologias para avaliação do feto, por exemplo. Uma introdução breve. O desenvolvimento, você vai fazer as caracterizações, né, os conceitos, né, aplicações diagnósticas se for um método, ou incidência no Brasil se for no caso de uma doença, tá ok? Depende do tema que você pegou, tá? Então, no máximo aqui 3, 4 parágrafos, o máximo de desenvolvimento, fecha aqui com uma consideração final, tá ok? De 4, 5 linhas, estou fechando aqui no máximo 30 linhas e no mínimo, né, eu não coloquei aqui, mas no mínimo de 20 linhas, tá ok? Então, um textinho e uma apresentaçãozinha de 10, 15 minutos, fechou 40 pontos de sabatinas, tá? 20 pontos da minha apresentação e 20 pontos do texto dissertativo. Tá ok? Esse texto dissertativo, pessoal, vocês podem, inclusive, caso alguém tenha interesse em trabalhar, em fazer um TCC, ou trabalhar nessas áreas que eu vou mostrar para vocês, ou, por exemplo, caso alguém queira publicar isso em um congresso, em um simpósio, né, isso inclusive serve até de estímulo para vocês, quem sabe embrionar um trabalho para fazer uma publicação, apresentar isso em um seminário, em um congresso, em um simpósio. Isso fica em aberto, tá? Inclusive fica muito bem-vindo, inclusive qualquer iniciativa de vocês nessa parte, tá ok? Então, inclusive serve até para poder abrir esse leque para vocês, caso alguém tenha interesse em publicar algo nessa parte, já fica o artigo, já fica já digamos assim, o resumo já pré-escrito, tá ok? Então, vamos falar dos temas aqui. Então, os temas do seminário são os mesmos do resumo, beleza? Então, olha só. Então, o grupo 2 vai falar do teste do pezinho básico. Teste do pezinho básico são aquelas 6 doenças, inclusive no capítulo do que nós vimos de eosinatos, no livro da Borges Osório. Ele fala um pouco do teste do pezinho. Você vai falar um pouco do que é o teste do pezinho básico, do porquê que ele é feito logo no começo. Né? Nós discutimos isso na aula de eosinatos, né? Porque são eosinatos do metabolismo, são doenças de ordem metabólica, nutricional, então a criança não pode passar meses sem um tratamento com base em dieta para que ela não tenha consequências desses eosinatos, que muitas vezes são consequências neurológicas. Então, faz-se muito necessário que esse diagnóstico seja feito muito precocemente através do teste do pezinho. Tá ok? O teste do pezinho hoje, que nós temos no país, é o teste do pezinho básico. Tá? Ele faz o diagnóstico de apenas 6 doenças. No entanto, existe a proposta de se ampliar esse teste do pezinho, haja vista a incidência de outros erros inatos do metabolismo. Então, olha só. Então, o grupo G2 vai fazer o mini seminário e fazer o mini artigo sobre o teste do pezinho básico, e aí nesse caso será o Carlos Eduardo, a Caroline e a Daniele, e o grupo G3 vai fazer o seminário, mini seminário, mais a redação, né, a dissertação, sobre o teste do pezinho ampliado, quais doenças, né, se propõem serem adicionadas. Eu já adianto vocês que são dezenas de doenças, vocês podem pegar apenas as principais. Tá ok? Eu deixo isso aberto para vocês, mas apenas discutir a importância de se ampliar também esse teste do pezinho, tá ok? Então, quem vai falar desse tema 3 será o Djalma, a Eloane e a Esté, enquanto que o caso Eduardo, a Caroline e a Daniele falarão do teste do pezinho básico. Então, um seminário que vai complementar o outro, tá? E, mais uma vez, esses temas também valerão para as redações que vocês farão, tá ok? Vocês quem? Os integrantes do grupo, tá ok? O grupo 4 vai falar também sobre eosinatos de purinas e pirimidinas, tá ok? Esse vai ser o Euler, a Giovana e o Igor. Mais uma vez, coisa rápida, 10, 12,
15 minutos estourando no máximo, coisa bem rápida, 2, 3 slides, 3 slides por pessoa, depois faz um artigo, depois faz um texto dissertativo de no máximo 30 linhas, beleza, fechou o trabalho, tá? 20 pontos do seminário, do mini seminário, e 20 pontos do mini artigo, tá ok? Depois, o grupo 5 vai falar sobre as mucopolissacaridoses. Vejam que tudo isso está no capítulo de erros inatos, tá? Basta você fazer uma leitura e fazer a discussão e apresentar, tá ok para mim? E depois escrever um mini artigo, tá? Com mais dados, né? Com mais informações que vocês conseguirem buscar, né? Então, o grupo 5, as mucopolissacaridoses, quem vai falar sobre esse tema e escrever sobre esse tema será o Yuri, o Jefferson e o João Gabriel, tá ok? O procedimento é o mesmo, tá, pessoal? Tanto para o seminário como para os artigos é o mesmo para todos os grupos. Então, já vou passar para os temas. Então, o grupo 6 vai falar sobre os erros inatos do metabolismo focados no ciclo da ureia. Tá, ok? Isso tudo está separado no capítulo lá do livro da Borges Osório. No capítulo de erros inatos, essa separação ela já consta lá, tá ok? Inclusive, já tem essa discussão separada. Você pode se basear por ela, inclusive. Então, grupo 6, quem vai falar sobre os erros inatos que ocorre no ciclo da ureia serão, né, o João Paulo, o José Luiz e o José Panek. Tá ok? O grupo 7 vai falar também sobre erros inatos, porém as doenças que ocorrem com erros, né, baseados no armazenamento lisossômico, que são aquelas singolipidoses, a doença de Tay-Sachs, por exemplo, que quase sempre são doenças letais, né? Então são doenças autossômicas recessivas, tá ok? Elas são muito raras, porém quando ocorrem, infelizmente ainda não tem tratamento. Então, quem vai falar sobre isso será a Júlia, a Lohane e o Lucas, tá? Então, mais uma vez, mini seminário, 10, 15 minutos, mais um texto dissertativo de 30 linhas sobre o tema, tá? Tudo isso está no livro texto, tá, pessoal? Então, basta vocês lerem a parte específica no capítulo e discorrerem em cima, colocando outras informações que vocês conseguirem agregar na discussão de vocês, tá ok? O grupo 8 vai falar sobre defeitos congênitos em seres humanos. Eu vou falar um pouco disso, inclusive, na parte de embriologia, tá? Mas para vocês executarem essa pequena apresentação, mais os artigos, o conteúdo está no livro de embriologia básica, que nós vamos utilizar, do Keith Moore, no capítulo 19. Tá ok? Então lá se discute bem brevemente sobre os defeitos congênitos. E também eu darei uma aula sobre isso, mas para a execução do seminário e do artigo, vocês podem adiantar a leitura dessa parte do livro, tá ok? Então a Miriam, o Pablo e o professor Paulo Rogério, tá ok? Pessoal, eu não vou avaliar, vale ressaltar aqui, eu não vou avaliar, pessoal, haja vista toda a questão do semestre que a gente está tendo, obviamente em termos de conteúdo, tá? Assim, eu não vou cobrar que vocês façam uma mini apresentação expert do conteúdo. Eu vou cobrar apenas a questão do esforço de vocês, quem realmente procurou, quem realmente escreveu o artigo, tá? Eu não vou sabatinar vocês com relação ao conteúdo, porque eu sei que não dá para falar isso em poucos minutos. Tá? Então é apenas uma coisa para apresentar mesmo, uma coisa para poder levantar a bola mesmo, uma coisa para poder realmente passar as informações principais sobre cada tema desse, tá, pessoal? Então não é nada, vocês não tem que se preocupar em esgotar nada, nenhum desses conteúdos, tá ok? Então fiquem tranquilos com relação a isso, eu não vou estar corrigindo vocês. A não ser que a pessoa realmente fala uma coisa totalmente distoante, mas eu creio que não será o caso, vocês são alunos de um ótimo nível, tá? Então fiquem tranquilos, né? Coisa rápida, coisa sucinta, tá ok? O grupo 9, tá? Vai falar sobre a base celular e molecular do desenvolvimento. Esse tópico eu vou falar, inclusive, daqui a 2 aulas eu vou falar desse tópico, tá? 2, 3 aulas. A gente tem mais 4 aulas aí. A gente vai dar um adianto bom na semana que vem na disciplina, inclusive. A base celular e molecular do desenvolvimento, tá? Esse tópico está no capítulo 20 do livro de embriologia básica que nós vamos utilizar, do Keith Moore. Esse livro, tá, pessoal, nós mencionamos ele na primeira aula da disciplina, tá? Quem vai falar sobre esse tema será o Pedro Lívio Menezes, a Saron e a Sana, tá, pessoal? É um capítulo curtinho também,
tá? Apenas as partes principais da base celular e molecular de desenvolvimento, tá? Embora eu vou falar um pouco disso para vocês nas próximas aulas, tá ok? Mais uma vez, mini seminário de 10, 15 minutos e texto de 30 linhas, 20, 30 linhas, fechou 20, 20, 40 pontos. E finalizando, né, um dos temas talvez mais importantes aqui de todos esses é a importância do ácido fólico no período pré-gestacional e no período embrionário. Tá? Cuidados no tocante ao aconselhamento médico. Então, o Silas, o Vicente e o Vinícius. Tá, pessoal? Então, aqui basicamente, pessoal, eu vou falar também na parte de embriologia, basicamente por que o ácido fólico ele é muito importante para os casais que querem engravidar e também para as gestantes que estão nas primeiras semanas, em especial nas primeiras 4 semanas. Por que o ácido fólico ele é fundamental e o porquê que o ginecologista obstetra ele deve recomendar fortemente tanto para aquela mãe que queira engravidar, como também para aquela gestante recente, né, que já confirmou já a gestação. Esse é um dos primeiros cuidados que você deve ter numa gestação. Então, por que esse cuidado é importante? Tá? Basicamente discutir, né, o porquê disso e a importância do médico fazer esse aconselhamento. Tanto o ginecologista que esteja ali aconselhando o casal, né, a futura mãe, como também ali a mulher que acabou de descobrir ali a gestação. Tá ok? Isso é fundamental, que vocês vão discutir o porquê disso. Tá? Coisa simples, tá, pessoal? 10 minutos, 12, 15 no máximo, mais um texto dissertativo de 30 linhas. Pessoal, antes de passar para o texto, olha só, já passando para a composição dos seminários e falando desse texto de 30 linhas, que ele é muito simples, tá? Como esse seminário, pessoal, como ele vai ser dividido? Ele vai ler 20 pontos, no máximo de 15 minutos, no máximo. Se passar disso eu vou tirar ponto, tá, pessoal? Porque é realmente algo para poder estimular vocês a fazerem algo sucinto. Vocês vão colocar o título nesse seminário, tá? Que corresponde ao mesmo título do seu tema. Os autores, pessoal, fiquem abertos por conta de vocês. Vocês podem seguir a lista de chamada, ou se não, ordem de participação, tá? Às vezes quem participou mais ou menos, fica por conta de vocês, tá? Não quero que dê atrito nisso aqui, por favor, tá, pessoal? Tá? Vocês, por favor, vamos usar de maturidade nessa hora, né? Tá? Nada de competição, né? Isso é apenas para vocês realmente crescerem com esse conhecimento. Tá, pessoal? E como vai ser dividido aí essa apresentação? Então, uma introduçãozinha de 2, 3 minutos sobre o seu tema. O desenvolvimento, você vai caracterizar o tema. Se for uma doença, você vai caracterizar aquela doença, no caso de um erro inato, né? Ou se for um método diagnóstico, você vai caracterizar aquele erro, aquele método diagnóstico, por exemplo, uma ultrassonografia, por exemplo, lá nas técnicas de avaliação do feto, né? Se for questão do ácido fólico, né, você vai dizer o porquê que ele é importante. No item 2, as aplicações. Então, no caso dos métodos, né, as aplicações, né, por que ele é importante. No caso das doenças, vai, né, caracterizá-la ainda mais. Tá? Esses 2 itens, pessoal, eles são... tem temas que você vai fazer apenas a caracterização e incidência, no caso de doenças. Outros temas, como as técnicas, você vai caracterizar e falar das aplicações diagnósticas, nem tanta incidência. Tá? Talvez, por exemplo, se for um método que aqui em Roraima não exista ainda, mas que tem no restante do país, talvez seja interessante falar. Por exemplo, um tipo de ultrassonografia, enfim, que vocês falarem, depende muito do tema de vocês. Tá ok? Então eu vou deixar assim, eu vou ser bem maleável no tocante a essa distribuição aqui, tá? Não vou pegar no pé de vocês no tocante isso daqui. Desde que vocês façam uma caracterização, né, do que é aquela técnica, do que é aquela doença. Tá ok? E as considerações finais, né, do seminário, né? Talvez incidência no país, em Roraima, não sei. Fica por conta de vocês. 10 minutinhos, uma conversinha rápida, né, e por aí vai, tá? No máximo 15. Pessoal, o prazo para entrega. Esse prazo, pessoal, eu vou colocar aqui dia 11/12. Eu sei que está curto, são em torno de 13 dias, na verdade 15 dias, na verdade, em torno de 15, 16 dias até lá. Caso for necessário, pessoal, a gente pode colocar isso aqui uns 2, 3 dias à frente, tá? Nisso daqui.
Mas a ideia é justamente você fazer algo sucinto mesmo, tá? A ideia é realmente ser um tiro curto mesmo isso daqui, tá ok? Além disso, isso aqui vai valer 20 pontos de sabatina, tá ok? Além disso, pessoal, além disso, olha só, você vai pegar esse seu seminário e você vai fazer um texto dissertativo do seu tema, né? Isso também é em trio, tá, pessoal? Tudo isso aqui é em trio, tá? Nada individual, tudo é em trio, tá? Conforme os grupos que nós dividimos. Então, além disso, você vai fazer também um texto dissertativo, né, argumentativo, de no máximo 30 linhas, no mínimo 20, no máximo 30, com introdução, desenvolvimento e considerações finais, tá? Sobre o seu tema, tá ok? Pessoal, também para entregar no dia 11, né, do 12. Isso aqui é interessante, pessoal, porque quem realmente desejar avançar nesses temas na sua vida acadêmica, quiser publicar esse texto como não um artigo, mas como um resumo para um congresso ou para um simpósio, né, acadêmico, científico, né, fique à vontade, pessoal. A ideia é justamente isso aqui não ser uma atividade apenas intramatéria, mas isso aí também, quem sabe, embrionar em vocês um desejo para pesquisa, um desejo para publicar. Então, assim, fiquem abertos, tá? Eu deixo as portas abertas para vocês investirem nisso, tá ok? Vocês podem utilizar esse texto que vocês farão, né, visando aí futuras publicações, tá? No caso seria um resumo, né, que são no máximo 30 linhas, mas fica aí a porta aberta, tá, pessoal? Então, entrega também no dia 11, mais uma vez. Se ficar apertado demais, a gente pode botar mais uns 2, 3 dias a mais aí, tá ok? Bem, pessoal, e como vocês vão fazer a edição dos vídeos, tá, pessoal? Então, mais uma vez, olha só, antes de falar de como vocês farão a edição, o reforço eu vou mandar para vocês até sexta-feira dessa semana a apresentação aqui na formato de PowerPoint. Vocês podem utilizar, por gentileza, esse mesmo modelo. Por que eu peço para utilizar esse mesmo modelo? Porque essas apresentações, pessoal, nós vamos colocar no canal do YouTube da disciplina, na playlist da disciplina, e eu vou deixar essas apresentações de vocês, as 10 apresentações, botar aí entre 20 e 30 dias, para que vocês assistam as apresentações do colega, tá ok? E depois eu tiro. Elas não ficarão abertas para o público, tá, pessoal? Eu vou colocá-las como restrito, de forma que somente vocês terão acesso. Somente quem recebeu o link terá acesso e não uma pessoa de fora que não faz parte da disciplina, tá ok? Então vai ficar como restrito, tá? Então só vocês terão acesso, tá? Também, uma dica que eu dou para vocês também. Uma forma também de você fazer o artigo, ao invés de você ter 2 trabalhos, que é escrever, fazer a apresentação e escrever depois o artigo ou vice-versa, uma dica que eu dou para vocês, que vocês podem utilizar, é o seguinte: vocês fazerem primeiro a apresentação, gravarem e passarem para mim para que eu poste no YouTube. Aí postando no YouTube, o que vai... Obviamente tem que ser antes do dia 11, antes do dia 11 do 12, se for o caso, né? Quando você passa para o YouTube, você tem a opção de pegar o texto, a transliteração da fala da pessoa. Então você pode pegar a sua fala, né, o que vocês falarem no vídeo, e trabalhar em cima daquele texto como o artigo de vocês, tá? Isso é uma opção também que dá para fazer também. Mas enfim, é um texto pequeno, 30 linhas, eu creio que você escrever também separadamente não vai ser nenhum outro trabalho assim pesado demais. Tá ok? Caso vocês tenham algum editor de texto, editor de vídeo, perdão, que vocês tenham mais facilidade, fique à vontade, tá? Desde que salve MP4 ou outro arquivo compatível com o YouTube. Caso alguém não tenha um editor de vídeo, né, de conhecimento, eu vou deixar aqui para vocês um editor de vídeo que eu uso, que eu pago a licença dele, tá, pessoal? Vou deixar aqui o meu login e a minha senha para vocês, né, bem de camaradagem mesmo, tá? Aqui está o meu login e a minha senha desse programa que eu utilizo, que é o AllPowerSoft, né, que é um programa muito legal, tá? Você pode fazer o download dele, a versão gratuita, por esse link, e usar o meu login e minha senha para você acessar as ferramentas para edição, tá ok? E aqui está explicando, nesses 2 links de baixo, eles explicam como que esse editor de vídeo funciona. Então, como que você vai fazer, pessoal, para fazer os seminários, tá? Questão remota, como é que a gente vai fazer para apresentar esses seminários? Então, vamos lá. Você vai fazer a apresentação do PowerPoint normal.
Então você pode, dentro do seu grupo, separar a sua apresentação entre introdução, desenvolvimento e conclusão, cada um faz uma parte, por exemplo. Usando esse mesmo template aqui que eu vou mandar para vocês, tá? Usa esse mesmo template, tá? Cada um faz a parte do seminário, aí vocês enviem um para o outro, ou enviem para alguém responsável do grupo para poder unir essas partes, tá ok? E aí você junta os seminários. E aqui, o que cada um vai fazer? Né? Cada um vai gravar a sua parte do seminário, tá? Para evitar talvez de vocês reunirem, tá? Fazer isso em trio junto, para, né? Devido à questão aí da pandemia, vocês podem fazer essa gravação à parte de casa, na casa de cada um de vocês, e enviarem para alguém responsável do grupo para poder fazer essa edição, tá ok? E aí vocês enviam um arquivo pequeno de no máximo 4, 5 minutos de gravação, né? Envia o arquivo para o responsável vai fazer a junção desse arquivo e da gravação e edição. Como são vídeos pequenos, pessoal, de 10 a 15 minutos, a edição ela não vai demorar muito tempo, tá ok? Vai ser uma edição relativamente leve de ser feita, tá ok? Vocês não vão ter problema quanto a isso, tá? Eu vou deixar também 2 links aqui explicando como você faz essa edição, tá ok? Caso alguém tenha dificuldade, pessoal, nesse processo, tá? Vocês podem me falar que eu não vou assim penalizar ninguém por questões técnicas, tá, pessoal? Tá? Eu sei que todo mundo tem uma limitação com a internet, eu também várias vezes eu tenho limitações com a internet também, muitas vezes eu fico assim, sem perna mesmo para poder até tocar as coisas que a gente tem que tocar aqui por conta de internet está muito limitada, tá? Então assim, não se preocupe com relação à operação dessa edição, não se preocupe com relação a isso, tá? Meu interesse aqui é ajudar vocês e, se possível, que vocês tenham contato também com essas ferramentas também de edição, de apresentar um seminário, né, de divulgar isso, né, online. Eu quero também que vocês tenham também essa vivência, que eu acho que é interessante para a formação de vocês, tá ok? Além da questão também do artigo, que eu creio que vocês podem futuramente capitalizar isso daí num congresso, num simpósio, algo do tipo. Tá ok, pessoal? Então fica aí o recado. Tá? Vamos botar o prazo até dia 11 aí, mas a gente pode estender isso até um pouquinho a mais, até o dia 14, por aí assim, a gente poder fechar esse semestre, tá ok? Então com isso a gente fecha os 40 pontos de sabatinas dessa disciplina, tá ok, pessoal? Então, forte abraço, eu vou mandar isso aqui no grupo para vocês no máximo até sexta-feira, tá? E dúvida a gente vai conversando aí no grupo, tá ok, galera? Então forte abraço, né, e fiquem todos com Deus.